Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui no meu plantão, né? Já tá de manhã, mas eu iniciei o plantão ontem à noite. E agora de manhã, às 5 e pouco, o telefone tocou. Eu pensei que era algum exame, alguma coisa para fazer. Quando eu fui atender, era uma ligação externa. Só que aí eu perdi o sono, né? Já era 5 e pouco da manhã, eu perdi o sono. E aí Deus falou, vai gravar um vídeo. E aí me deu uma passagem em Zacarias 3. E eu quero ler aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre este versículo. Eu vou ler do 3, de 1 até o 7. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Amém, glória a Deus. Aqui é uma visão que Zacarias teve, né, sobre Josué, e que interessante, né, meus irmãos? Que interessante ver como Deus fez ali, né, com Josué. Ele estava em pecado, ele estava com roupas impuras, como diz aqui no texto, e o diabo estava ao lado dele, como diz aqui no texto, né? O diabo, que é o acusador, ele estava ali, né, acusando Josué, né, do seu pecado. E assim o inimigo ele faz conosco, né? Às vezes a gente pecou contra Deus, a gente fez algo que não agradou a Deus, e o inimigo ele começa a nos acusar, né? Ele nos acusa de pecados que já passaram e que a gente precisa também lançar a mão, né? No mar do esquecimento, né? Esquecer mesmo. E nós somos pecadores, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando a gente caminha, né, na presença de Deus e somos obedientes, né, à palavra de Deus, o Senhor ele nos limpa de todo pecado, o Senhor ele nos perdoa de todo pecado. Ele troca as nossas vestes, ele tira essa veste impura que estamos. E que veste impura é essa? A veste do pecado. Quando nós pecamos, nós estamos ali, ó, impuros, estamos sujos diante de Deus. É assim que Deus nos vê quando estamos em pecado, sujos. Mas Deus, quando Ele nos perdoa, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, o que é que Deus faz? Ele troca as nossas vestes e coloca vestes limpas. A palavra de Deus diz que alvas, né, mais brancas do que a neve. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele limpa a nossa mente, o nosso coração. E daí começam as transformações, né? O processo de cura espiritual. E ali, aos poucos, o Espírito Santo ele vai trabalhando e a gente vai deixando todos os pecados e vamos nos limpando, né? E Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele deixou essa visão aqui para Zacarias para mostrar, né, o poder dele em nossas vidas. E assim como ele fez com Josué, ele quer fazer comigo, né? Ele fez comigo, ele quer fazer com você, ele já fez em você. Aleluia. Possamos dar espaço ao Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, que a gente abra os nossos corações e se entregue ao Senhor Jesus,
porque Ele quer fazer algo incrível em nossas vidas. Deus, Ele quer nos colocar em locais jamais imagináveis. Deus tem algo maravilhoso preparado para as nossas vidas, mas a gente precisa acessar. A gente precisa ter legalidade para acessar esses locais que o Senhor preparou para nós. Então não vamos dar legalidade ao inimigo. No momento que nós pecamos contra Deus, nós damos legalidade ao inimigo trabalhar em nossas vidas, mas não vamos fazer isso, né? Conhecedores da palavra de Deus, né? Não somos mais crianças que não têm, no sentido de não ter o conhecimento, né? Nós estamos sendo alimentados da palavra de Deus. Então, como conhecedores desta palavra, a gente já tem a consciência de mudar, de fazer algo diferente, de se arrepender, né? De pedir a Deus para que tire essa imundície, essas roupas sujas, e o inimigo ele se afasta das nossas vidas. Você vê como o anjo repreendeu, né? O diabo estava lá com Josué, mas o anjo do Senhor o repreendeu no nome do Senhor Jesus. E o inimigo ele teve que sair, ele bateu em retirada. E Josué ele foi ali limpo, né, por Deus. Então é isso, meus irmãos. Receba o Senhor Jesus em sua vida. Seja obediente. Abandone a prática do pecado e viva para Cristo. Amém. Deus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir a tua voz, Senhor, e poder mudar, e poder fazer algo diferente, Senhor. Deus, ainda há tempo para as nossas vidas, ainda há tempo, Senhor, para nos arrependermos, Pai, para limparmos as nossas vestes, Senhor, e viver em obediência a Ti, Deus. Obrigada pelo Teu imenso amor, Senhor, obrigada pelos Teus cuidados, Jesus. Ó Deus, esteja conosco em todos os momentos, revela-nos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no seu coração. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo.